Nesse vídeo eu vou estar explicando um pouquinho sobre as fases da Lua, que é o que vai ajudar a gente a pensar melhor naquela questão lá que fala da Apolo 11. Bom, aqui nesse esqueminha eu coloquei a Terra aqui, ó, no centro e a Lua orbitando a Terra. O que é interessante perceber? Nós temos 4 fases principais da Lua. A gente tem a Lua nova, a gente tem a Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. A crescente você pode falar é quarto crescente ou Lua minguante é quarto minguante, quando ela está bem dividinha, metade dela está iluminada pelo Sol e metade não. A Lua nova, vamos aqui começar com a Lua nova. A Lua nova é o período em que a Lua, a face dela iluminada, que é essa face aqui, ó, a face iluminada da Lua está voltada para o Sol. Então, a face dela que não está recebendo a luz solar é a que está voltada para a Terra. Logo, a gente não consegue enxergar a Lua, porque a face iluminada dela, que é o que a gente costuma ver à noite, a gente vê a Lua, porque a Lua reflete a luz solar que ela recebe, porque a Lua, como a gente sabe, não tem luz própria. Então, nesse momento aqui, em que a face iluminada da Lua não está voltada pra gente, a gente não enxerga a Lua. E o que acontece é que também, na Lua nova, o Sol, ele costuma, assim, o tempo médio que ele tem, assim, para nascer e se pôr. Coloca aí, 6 horas da manhã o Sol nasce, por volta de 6 horas da manhã, e por volta de 6 horas da noite o Sol se põe. Na Lua nova, ela nasce, digamos assim, e se põe junto com o Sol. Então, mesmo que a Lua tivesse, sei lá, um brilho, uma luminosidade própria considerável, a gente não conseguiria enxergar ela, por ela estar muito próxima no Sol, não próxima literalmente, assim, próxima como objetos próximos no céu. A gente não veria a Lua, justamente por ela estar muito próxima do Sol. Mas, então a gente não vê por esses dois motivos. Um, porque a distância angular da Lua para o Sol no céu na Lua nova é muito pequena, então ela nasce e se põe junto com o Sol, então a gente não consegue ver. Por esse mesmo motivo a gente não consegue ver Vênus, sendo que Vênus ele tá perto mesmo do Sol, né? Então, por Vênus ser um planeta que está muito próximo do Sol, a gente não consegue observar ele com facilidade. A gente só consegue observar Vênus num período que a gente chama de elongação, que é o período em que Vênus, na órbita dele ao redor do Sol, está o mais distante possível. Então, por esse motivo, a gente não consegue, por esses motivos, na verdade, a gente não consegue observar a Lua na Lua nova. Tudo certo. Agora, a gente também tem a Lua crescente, porque a Lua nova ela não vai ficar parada aqui, a Lua não fica parada aqui. Ela vai se movimentar nessas setinhas aqui, ó, que continua até dar uma volta completa para outras fases. Na fase crescente é quando a Lua, quando ela vai fazendo esse caminho aqui, tem uma face dela que vai conseguir ser iluminada e que a gente vai conseguir ver. Porque, por exemplo, a face iluminada dela está sendo essa parte aqui. E essa parte aqui, nessa configuração, ó, a gente recebe aqui. Então, a gente vai ver só essa partezinha aqui da Lua iluminada. Então, ela está na fase crescente. Por que crescente? Porque a face iluminada da Lua, conforme ela fosse caminhando para cá, vai ficando maior até que ela chegue na Lua cheia, que é quando a gente consegue ver 100% da face da Lua iluminada. Aqui nesse desenho fica meio sugestivo, porque a gente tem o Sol aqui, a gente tem a Terra no meio e a Lua aqui, ó. Poderia parecer, né, por essa imagem, que a gente teria um eclipse lunar, onde a Terra, ó, ela tá no meio do Sol e da Lua, e daí a Terra meio que vai ocultar a Lua. Por que isso não acontece sempre que a gente tem uma Lua cheia? Isso é importante saber.
Porque aqui eu coloquei para questões assim didáticas tudo no mesmo plano, tudo retinho. Sendo que no mundo, no universo, na órbita da Lua, ela não é alinhada com a órbita da Terra. Então, essa Lua cheia aqui, na verdade, ó, poderia estar um pouquinho aqui mais para cima, poderia estar aqui um pouquinho mais para baixo, que ela continuaria tendo 100% da face dela iluminada, tanto aqui em cima quanto embaixo, porque olha o tamanho do Sol aqui, numa escala ele conseguiria iluminar 100% da Lua, independente. Agora, quando a Lua tá no meio, bem alinhada mesmo, e a Terra tá na frente, aí que a gente não consegue ver a Lua, mesmo, né, porque a Terra está na frente, ocultando, impedindo a passagem da luz até a Lua, e daí acontece o eclipse lunar, certo? Depois que acontece a lua cheia, a lua vai se encaminhando para ter parte dela que não vão ser iluminadas pelo sol. E daí a gente diz, nesse processo em que a lua ela tá diminuindo, né? A luz que a gente recebe da lua tá diminuindo, é de lua minguante. Então aqui ela tá, ó, minguando, ela tá diminuindo. Então, nessa parte aqui da lua quarto minguante, tem uma parte dela que está sendo iluminada pelo sol e tem uma parte dela, essa parte aqui cinza, que não está. E daí o que acontece depois da lua minguante? Ela vai se encaminhando para a lua nova. Qual é o ponto aqui dessa explicação? Esse ciclo aqui das fases lunares, que a gente chama de lunação, ele tem um período de aproximadamente 29,5 dias, que foi o que eu coloquei aqui. Aproximadamente um mês. Não é um mês exato, mas chega bem próximo disso. Nesses 29 dias, você tem que praticamente, assim, uma média que a cada semana você vai ter uma fase nova. Então, por exemplo, assim, você numa segunda-feira tem uma lua cheia. E daí essa lua cheia, em uma semana, ela vai minguar. Então, na outra semana, você vai ter uma lua minguante, né? Na próxima segunda. É uma média, não é tão exato assim não, mas dá para pensar assim e conseguir fazer as questões e beleza. Então você tem essa média de que você tem 4 semanas num mês e que a lunação dura aproximadamente um mês e que a cada semana você vai ter uma fase da lua, certo? Então, o que a gente pode, voltando lá para a pergunta que fala sobre fases da lua, ele diz que quer, por exemplo, uma fase, vamos supor que seja a fase crescente que ele quer. Se ele perde uma lua crescente no mês, quando que ele vai poder ter essa lua crescente de novo? Pode ser que ele tenha essa lua crescente de novo no mesmo mês, porque ali a lunação tem 99 dias praticamente, sendo que no mês você tem mês que tem 31. Então, necessariamente, alguma fase vai se repetir ali naquele mês, correto? Então, voltando lá para as alternativas, ó, em qualquer dia do mês, não, porque eu já falei da divisão ali de fases da lua a cada mês. E em apenas um dia a cada semana, não, porque em uma semana, vamos supor que na segunda você tenha lua cheia. Na sexta você não vai ter lua cheia, na próxima semana você não vai ter lua cheia, porque o que acontece depois de ter uma lua cheia? Ela vai minguar, a luminosidade dela, que vai chegar aqui, né, que é refletida no caso, e vai chegar aqui, vai diminuindo. Então na próxima semana você não vai ter lua cheia, você vai ter uma lua minguante. E daí você continua com o ciclo. Então a resposta correta seria em apenas 1 ou 2 dias a cada mês. Então ou a NASA teria que esperar o próximo mês, ou poderia calhar daquela fase específica que a NASA quer para realizar o pouso ocorrer no mesmo mês, já que a lunação tem 29 dias e o mês pode ter 30, 31 dias. Então, o gabarito dessa questão em apenas 1 ou 2 dias a cada mês. Aqui, ó. Então, é isso.